Bom dia! Seja muito bem-vinda a mais uma live, a live de número 11, live Fé e Atitude. Gente, ontem eu não consegui estar com vocês, ontem eu tive aula de manhã, no domingo, sábado e domingo eu passei esse fim de semana todinho preparando aqui uns materiais e não consegui fazer a live ontem. Mas hoje é terça-feira, estamos de volta com a live de número 11 sobre fé e atitude. Se você perdeu as lives, né? As outras 10 lives estão disponíveis lá no meu canal do YouTube, Débora Paz. O link tá aqui na minha bio, beleza? E eu quero te fazer um pedido também para você seguir um outro perfil que eu criei. Gente, eu não vou ficar com os dois perfis, tá? Na verdade, esse perfil aqui eu vou mantê-lo desativado. Eu já falei lá no meu stories o motivo. Se você não assistiu, coloca lá uma perguntinha, me manda uma perguntinha que eu vou te responder. Na verdade, eu acho que eu vou colocar uma caixinha de perguntas lá no meu stories. Mas eu vou desativar esse Instagram e vou ficar só com o outro, tá? Esse Instagram aqui, ele tem mais de 10 mil seguidores, mas o outro perfil eu tô abrindo e aos poucos a gente vai chegar nos 10 mil também. Então, segue lá o outro Instagram, o outro Instagram é Débora Paz 01, tá bom? Débora Paz 01, segue lá, beleza? E vamos começar a nossa live de hoje? Gente, a gente já falou sobre várias coisas aqui, sobre atitude, né? Sobre a nossa atitude. Então, eu não tenho como falar tudo que a gente já falou aqui, mas eu já falei sobre o que é a nossa atitude, fiz uma comparação da nossa atitude com a atitude do avião. Já falei sobre por que a nossa atitude é importante. Já falei sobre o que influencia as nossas atitudes, o que constrói as nossas atitudes. O que mais que eu já falei? Gente, já falei tanta coisa, já foram 10 lives. E hoje eu vou falar sobre como modificar as nossas atitudes. Nós temos esse poder de modificar as nossas atitudes. Então, hoje eu vou falar sobre isso. E a primeira coisa que eu quero te falar, tá todo mundo me ouvindo aí? Tá tudo certinho? Porque às vezes pra mim parece que tá um pouco travando, mas eu acho que tá legal. Tá tudo certo, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar pra você é que nós somos capazes de fazer coisas que a gente nunca imaginou, né? Nós seres humanos, nós temos uma capacidade incrível de fazer coisas que a gente talvez se olhe e fala assim, poxa, mas eu não tenho capacidade para isso. Mas quando você começa a fazer, você vê que você é muito capaz. E que a maioria das grades, né, das correntes, das algemas que impedem a gente de realizar coisas incríveis, são grades que nós mesmos nos colocamos. São grades que nós mesmos nos aprisionamos. São algemas que a gente mesmo coloca nos nossos braços e nos mantém presos. E eu tenho duas notícias para você hoje. Uma boa e uma ruim. Eu vou começar pela ruim, tá bom? Vou começar falando o seguinte, que a maioria dos nossos problemas, a maior parte dos nossos problemas, quase todos os nossos problemas somos nós mesmos que criamos. Quase todos os nossos problemas somos nós que nos colocamos nele. Eu já falei sobre isso aqui, né? Sobre a gente tomar atitudes corretas antes dos problemas acontecerem. E isso nos livra de muitos problemas. Então, a maioria dos problemas que você está vivendo hoje foi você que se colocou nele, foi você que criou ele. Mas, o que eu estou querendo falar também com isso aqui? Que nós temos que assumir a responsabilidade pela vida da gente. Porque muitas vezes a gente se mete em um problema, a gente cria uma situação ruim e a gente fica buscando culpados, a gente fica querendo encontrar culpados fora de nós.
A gente fica querendo que outras pessoas sejam responsabilizadas por aquilo que a gente fez. E aqui eu quero trazer um conceito da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, talvez você ache assim, poxa, mas é muito duro encarar a vida dessa forma, é muito duro esse conceito da autorresponsabilidade. Mas na verdade você vai ver que ele é um conceito libertador. A autorresponsabilidade diz o seguinte: a vida que você tem levado, você é o único responsável por ela. Você está onde você se colocou. Você é aquilo que você fez de tudo para ser. Então, o que você vive hoje, o que você é hoje, onde você está hoje, é uma responsabilidade sua. Foi você que se colocou onde você está. E aí você deve estar falando assim, Débora, mas onde que esse conceito é libertador? Esse conceito ele é libertador porque quando você assume a responsabilidade de estar onde você está, de ser quem você é, de estar fazendo o que você faz, quando você olha para você e fala assim, puxa vida, a minha vida fui eu que construí, você automaticamente passa a pensar o seguinte, poxa, se eu vivo isso aqui porque eu me coloquei nessa situação, eu posso viver algo muito melhor. Então, a autorresponsabilidade, ela é sim libertadora. Por quê? Porque ela traz para você a responsabilidade de mudar a sua vida. E com isso você não precisa ficar esperando o governo mudar, você não precisa ficar esperando o seu marido mudar, a sua esposa mudar, o seu filho mudar, o seu chefe mudar, o seu emprego mudar. Você não precisa ficar esperando as coisas acontecerem, você não precisa ficar em uma atitude passiva diante da vida. Então a autorresponsabilidade, ela traz exatamente essa questão da libertação, ela traz exatamente essa visão de que, calma aí, se eu estou vivendo isso aqui hoje, eu gostaria de estar vivendo algo diferente. Se eu estou nessa situação hoje, não é a situação que eu desejo estar. Se eu estou hoje tendo esses resultados e não são os resultados que eu quero, calma aí, eu posso mudar. Então, é um conceito que te traz realmente a responsabilidade por mudar a sua vida. Então, eu quero nessa manhã que você preste muita atenção nesse conceito da autorresponsabilidade, que você se enxergue responsável pela sua vida. Muitas pessoas falam assim, não, mas eu tô como Deus quer, eu tô vivendo a vida que Deus quer. Será que realmente você tá vivendo a vida que Deus quer? Será que o que você tá vivendo realmente é a vida que Deus tem para você? Lá em Jeremias, acho que 16, fala assim, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Então Deus, ele tem pensamentos bons ao nosso respeito e ele quer nos dar o fim que nós desejamos. Então nós precisamos parar também de ficar jogando a responsabilidade da nossa vida para Deus. Não, minha vida tá nas mãos de Deus. Opa, calma aí, Deus te deu a sua vida. E junto com a sua vida, ele te deu duas coisas, ele te deu livre-arbítrio e ele te deu responsabilidade. Então, assuma a responsabilidade pela sua vida e fala assim, se eu não tô vivendo a vida que eu quero viver, lembra que Deus quer te dar o fim que você deseja. Se eu não estou vivendo a vida que eu quero, se eu não estou tendo a vida que eu desejo, tem alguma coisa errada e eu preciso fazer algo para mudar isso. É muito comum, eu não sei você, mas eu cresci num lar cristão e eu cansei de ver a minha mãe orando. Meu Deus, faz isso. Meu Deus, faz aquilo. E eu fico imaginando Deus olhando lá do céu e falando assim, tá, beleza, e aí? O que você vai fazer? Né? Eu fico imaginando muitas vezes Deus falando assim, minha filha, que legal, você quer que eu faça isso tudo? Tá, mas e aí, o que você vai fazer? Então a gente precisa ter a nossa responsabilidade, a gente precisa estar ciente de que nós temos uma responsabilidade. Então hoje eu quero te convidar a assumir a responsabilidade pela sua vida. Eu quero que você olhe para a sua vida e fale assim, olha,
eu tô no lugar onde eu me coloquei, eu tô vivendo a vida que eu me dispus a viver, eu tô aprisionado nessas grades, né? Nessas algemas, mas fui eu quem me coloquei nesse momento, fui eu que me coloquei nessa situação, fui eu que me coloquei nesse lugar onde eu estou. É muito importante que você tenha essa visão, porque aí você mesmo vai dizer assim, se eu me coloquei aqui, eu posso sair daqui. Se eu vim parar aqui com as minhas próprias pernas, com as minhas próprias atitudes, com as minhas próprias decisões, eu também posso sair daqui. Então eu quero que hoje você pense a respeito disso. Onde você tem se colocado? Que vida você está vivendo? Que tipo de vida você está vivendo? Que resultados você está tendo? Se você está satisfeito, ótimo, o mérito é seu. Se você está feliz, se hoje você está vivendo uma vida maravilhosa, abundante, extraordinária, o mérito é seu também. Agora, se você não está vivendo a vida que você quer viver, a vida que você merece viver, que Deus planejou para você, o mérito também é seu. Então, a gente precisa ter esse conceito muito claro. A gente precisa ter esse conceito muito claro. E lembra que, talvez você olhe e fale assim, Débora, mas eu não sei como eu me coloquei aqui. Lembra que os seus pensamentos e os seus sentimentos, eles dão origem às suas atitudes e às suas palavras. Então, muitas vezes, o problema não está fora de você, mas o problema está dentro de você. Talvez o problema não esteja fora o que a gente vê, fora o que você está vendo, que você se olha no espelho e que você vê, é apenas um resultado, é apenas um efeito, mas a causa está lá dentro. A causa está nos seus sentimentos, a causa está nos seus pensamentos. Talvez a causa esteja na sua falta de perdão, talvez a causa esteja na sua forma de se enxergar, talvez a causa esteja nas pessoas com quem você tem se relacionado, talvez a causa esteja na sua dificuldade de dizer não quando você precisa dizer não e você acaba dizendo sim porque você quer ser aceito pelas outras pessoas. Então, a causa, ela está dentro de você. Talvez você se sinta rejeitado, talvez você se sinta na obrigação de agradar todo mundo, talvez você sinta necessidade de ser aprovado pelas pessoas, talvez você sinta necessidade de ser visto pelas outras pessoas, de ser amado, de ser respeitado. E o problema que se vê fora, na verdade, ele tem uma origem dentro. Né? É o que eu falei, fora é só o efeito, é só o aparente, mas e a causa? É igual a doença, vamos imaginar aqui, a pessoa chega no médico e ela fala assim, doutor, eu tô com febre, dor no corpo, e aí o médico ele não vai dizer, o seu problema é febre e dor no corpo. Sim, isso ele já sabe, isso você já sabe, isso são o quê? Os efeitos. Né? Isso é a manifestação de algo que está lá dentro. Mas aí o médico, para descobrir o que tem lá dentro, qual é o seu problema, o que ele vai fazer? Vai pedir exame de sangue, exame de urina, pelo menos deveria, né? Pedir exame de sangue, de urina, ele vai fazer alguns exames para descobrir. E vai descobrir muitas vezes ali talvez uma infecção urinária. Olha, você está com uma infecção urinária. E aí você vai ver o que? A infecção urinária ela é a causa da febre, da dor no corpo, né? Até problema de garganta, eu já tive muita infecção urinária, até dor de garganta, infecção urinária dá. Então, muitas vezes, ele vai descobrir ali o que? Ele vai descobrir a causa daquilo que é aparente. Então, é a mesma coisa, você precisa descobrir qual é a causa daquilo que você está vivendo. Lembra que o que você vê do lado de fora, as suas atitudes, o seu comportamento, eles são resultados do que tem dentro de você. Eles são resultados dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Mas eu falei que eu tinha duas notícias, né? Eu dei a má agora, né? Falei que onde você tá, as prisões que você se colocou, as grades que te prendem, foi você mesmo que se colocou nessa situação. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que você pode se libertar dessa prisão. Você pode se libertar dessa prisão de atitudes ruins. Você pode se libertar dessa prisão que te faz ter ações, atitudes
comportamentos improdutivos. Você pode se livrar dessa situação. Da mesma forma como você se colocou nela, você pode sair dela. Então, essa é a boa notícia. Você tem nas suas mãos a chave que abre essas grades. Você tem na sua mão a chave que abre as grades as fechaduras dessas algemas. Tudo isso está nas suas mãos. E é exatamente isso que a autorresponsabilidade nos dá, né? Esse poder de olhar e falar assim, está nas minhas mãos. A chave para eu me libertar está nas minhas mãos. E a maioria das pessoas acham que estão bem pertinho de Deus, né? Ah, não, mas eu tô bem pertinho de Deus. Ah, mas eu sou amiga de Deus. Sabe o que faz separação entre você e Deus? São as suas atitudes. As suas atitudes vão te aproximar de Deus ou vão te afastar de Deus. São as suas atitudes que vão fazer isso. Eu me lembro que uma vez eu estava num curso, eu era monitora de um curso e cheguei lá, sempre tinha um bombonzinho quando chegava do almoço, né? Sempre tinha um chocolatinho em cima das mesas e os monitores também ganhavam chocolate. E aí eu me lembro que eu tava abrindo o chocolate, gente, olha, eu era muito chocolatra, eu gostava muito de chocolate. Todo dia depois do almoço eu sempre comia um chocolatinho, um brigadeiro, eu sempre gostei muito de chocolate. E aí nesse dia eu cheguei do almoço e fui abrir o chocolate e eu tava ali abrindo e tal. Aí eu achei até que era um sonho de valsa, eu gosto muito de sonho de valsa. Aí eu abrindo assim o sonho de valsa, chegou um coordenador do curso perto de mim e falou assim: Débora, esse chocolate te aproxima ou te afasta dos seus objetivos? Na hora que ele fez aquela pergunta, assim, foi tipo sabe assim, um soco na minha cara. Aí eu fiquei assim, eu falei, bem, quais são os meus objetivos? Poxa, eu quero ter um corpo saudável, eu quero ser magra, né, e tal. Eu fiquei pensando, falei, eu acho que ele não me aproxima, eu acho que ele me afasta dos meus objetivos. Ele só me fez essa pergunta e me deixou à vontade se eu quisesse ou não comer o chocolate. E eu vou te falar, aquele dia foi a última vez que eu comi assim um chocolate que eu falei assim, eu perdi o prazer no chocolate. Aquela pergunta realmente assim me libertou. Porque hoje em dia é raro eu comer chocolate, é muito raro. Muito raro, para quem comia todos os dias é muito raro eu comer. Mas exatamente ali ele estava o quê? Me chamando a atenção para uma atitude. Se eu quero um resultado, a minha atitude, o meu comportamento, a minha ação tem que ser condizente com aquele resultado que eu quero. E aqui é a mesma coisa, a gente quer ter um relacionamento com Deus, mas muitas vezes o que nos impede de ter um relacionamento com Ele são as nossas atitudes. Muitas vezes o que impede a gente de ter um relacionamento profundo, de ter um relacionamento verdadeiro com Deus, são as nossas atitudes que nos afastam. Deus está lá, no mesmo lugarzinho. E eu tenho uma coisa também para te falar. A gente muitas vezes é levado, né, pela religião. Ah, não, a minha religião me aproxima de Deus. E a minha religião me aproxima. Não, a religião de fulano afasta. Gente, religião significa o quê? Religar. Religar o homem a Deus. Por isso se criou a religião. Só que Deus, o desejo de se religar, né, de ter essa ligação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, partiu do próprio Deus. Foi o próprio Deus quem decidiu se aproximar do homem. Foi o próprio Deus quem decidiu trazer o homem para perto dele. E como que ele fez isso? Quando ele enviou Jesus. Então, a gente, na verdade, só tem que ter a atitude de quê? De aceitar esse sacrifício e de chegar. Porque ele já fez o papel dele, ele já fez o desejo do coração dele, que é ter um relacionamento com a gente. Então, a gente agora só precisa ter a atitude de quê? De se aproximar. Então, muitas vezes o que separa a gente de Deus, o que afasta a gente de Deus, é a nossa própria atitude, nosso próprio afastamento. Somos nós que nos afastamos. E eu quero que você pense hoje
nas suas atitudes. Talvez você olhe para as suas atitudes e fale assim: Débora, eu tenho tido atitudes tão ruins. Poxa vida, minha atitude tem realmente me afastado dos meus objetivos. As minhas atitudes têm me levado para longe daquilo que eu desejo na minha vida. As minhas atitudes realmente não têm colaborado para eu chegar onde eu quero chegar. Talvez você olhe hoje para as suas atitudes e você fala assim: poxa, as minhas atitudes precisam passar por um processo de cura, precisam passar por um processo de libertação, precisam passar por um processo de reformulação, precisa passar por um processo de transformação. Talvez hoje as suas atitudes precisem passar por um processo. A gente tem muita dificuldade de lidar com o processo. Eu tô falando da gente, o ser humano, tem dificuldade de lidar com o processo. Por quê? Porque muitas vezes o processo é doloroso, muitas vezes o processo ele é demorado, muitas vezes o processo ele tem as etapas e a gente quer tudo muito rápido. A gente está vivendo num mundo onde tudo é muito rápido, onde o celular está na nossa mão e a gente ali já consegue resolver tudo, né? Então a gente está vivendo numa era instantânea, né? Onde as coisas acontecem tudo muito rápido. Na minha época, eu sempre falo isso aqui em casa, eu brinco, porque às vezes minha filha acorda cedo e ela quer assistir televisão, ela quer assistir os programinhas, as musiquinhas dela. E aí eu falo: não, você não vai assistir não. Na época da mamãe acordava cedo, quando ligava a televisão, não sei se você é dessa época não, mas eu sou dessa época. A televisão era cheia de listrinhas coloridas ali, ó. E a programação só ia começar 8 horas da manhã. Então, assim, naquela época a gente tinha que ficar ali, sentado diante da televisão, com aqueles riscos ali, coloridinho. Às vezes, acho até que tinha uma musiquinha, não me lembro não. Acho que tinha uma musiquinha, tipo um rádio ali tocando e tal. A gente, para assistir uma programação, tinha que esperar a programação entrar no ar. Hoje em dia, a gente nem precisa mais, porque você tem a televisão, acho que poucas pessoas assistem hoje em dia, né? Pelo menos no meio onde eu vivo, poucas pessoas assistem televisão. Mas hoje você tem tudo na internet, você tem um vídeo no YouTube, você quer assistir um programa, você acessa o YouTube e você assiste o programa de ontem. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar com meu marido, eu gostava de assistir uma novela. Eu até esqueci o nome da novela. Eu esqueci agora o nome da novela. Mas eu gostava de assistir uma novela que passava no SBT. E todas as vezes que a gente ia sair, eu colocava a novela para gravar, para eu poder assistir quando eu chegasse, para eu poder assistir no outro dia. Então eu tinha que colocar a televisão para gravar, né, o videocassete ali para gravar. Às vezes demorava e tal, e eu já tava na hora já de sair. Às vezes a gente tinha um compromisso e eu ali colocando aquela novela para gravar, porque eu queria assistir aquela novela e eu não estaria em casa no momento. Hoje você não precisa mais disso. Como é que era o nome, amor? Ah, a novela era Bete a Fia. Acho que era essa mesmo. Tinha outra também, da Joana. Eu esqueci o nome da outra, Joana. Eu esqueci. Eu tinha que colocar a televisão, o videocassete para gravar. Hoje não, hoje você tem tudo na mão, hoje você tem a internet na mão, e aí você não conseguiu assistir ontem, você assiste hoje, vai estar disponível lá no canal da emissora. Então hoje é tudo muito mais rápido, a gente quer tudo muito rápido. Então talvez a sua atitude de querer tudo muito rápido fez com que você tivesse atitudes erradas, fez com que você tivesse um comportamento... Maria do Bairro... Ele tá lembrando de todas essas novelas que eu assistia. Ai, eu assistia mesmo, amor. Eu assistia essas novelas tudo, tá vendo? Você tá me entregando aí. Então, às vezes, a gente precisa olhar para as nossas atitudes e falar assim: será que as minhas atitudes estão corretas? Né? E às vezes você vai olhar para as suas atitudes e você vai ter vergonha delas. Talvez você vai olhar para as suas atitudes e vai falar assim: puxa vida, mas eu fiz isso não foi legal, isso não foi certo. Talvez você vai olhar para as suas atitudes e vai se envergonhar. Então, olha hoje para as suas atitudes e se pergunte:
né? Que tipo de atitudes eu tenho tido? São atitudes que me aproximam ou são atitudes que me afastam de Deus? São atitudes que me aproximam dessa religação com Deus ou são atitudes que me afastam dele, né? Então, assim, se questione hoje. Talvez você seja uma pessoa muito crítica, talvez você seja uma pessoa muito negativa, porque foi isso que você aprendeu com as pessoas à sua volta. Uma das influências, né? Eu falei aqui em algumas lives anteriores que algumas das influências que vêm sobre as nossas atitudes é o meio onde a gente vive e as pessoas com quem a gente convive. Eu já falei pra você aqui, indiquei inclusive um livro falando que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. E quando a gente fala média, é média em todos os sentidos. Você é a média dela nas emoções, você é a média dela nas suas finanças, você é a média dela no seu salário, você é a média dessa pessoa nos seus pensamentos. Você vai pensar muito parecido com o que aquelas 5 pessoas estão pensando. Os seus sentimentos vão ser muito parecidos com os sentimentos daquelas 5 pessoas com quem você convive. Então, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. E para um pouquinho aqui para pensar quem são as pessoas com quem você está convivendo. Será que elas estão te fazendo pessoas mais críticas? Será que elas estão te fazendo pessoas mais negativas? Será que elas estão te fazendo pessoas mais produtivas? Né? Porque existem aquelas pessoas também que nos inspiram tanto que nós nos tornamos mais produtivos. Quem são as pessoas que estão te influenciando? Então talvez você olhe para as suas atitudes e fale assim, poxa vida, realmente eu sou uma pessoa tão crítica, tudo eu acho um problema, tudo eu acho uma coisa para apontar, realmente eu sou uma pessoa tão negativa, em tudo que está muito bom eu sempre acho algo ruim ali para apontar, para criticar, para reclamar. Talvez você se olhe e se ache uma pessoa extremamente exigente, tenha uma atitude assim de ser muito exigente com você mesmo e com os outros. E o que você faz? Você aprisiona as pessoas dentro das suas expectativas, né? Você cobra muito, você é exigente demais, você quer que as pessoas façam além daquilo que elas conseguem fazer ou que elas pensam que podem fazer, porque, como eu falei aqui no começo, a gente pode fazer coisas que a gente nem imagina. Só que muitas vezes a gente está exigindo demais dos outros. Muitas vezes as nossas expectativas estão cobrando, exigindo demais dos outros. Isso, gente, faz sentido para mim também. Isso faz sentido para mim, né? A exigência, eu sou muito exigente comigo mesmo. E isso me faz querer que os outros ajam como eu ajo. O meio ambiente, calma aí, tem mensagem aqui. O Poder das Conexões é o livro que fala sobre a média das 5 pessoas. A Rosa está falando aqui, diga com quem andas e eu direi quem tu és, dizia minha avó. É isso mesmo, né? E isso também é bíblico, porque a Bíblia fala que a gente tem que ter cuidado com as pessoas com quem a gente anda, porque mais cedo ou mais tarde nós vamos assumir os hábitos delas. Isso está lá em Provérbios fala isso. Então a Bíblia é riquíssima, cheia de aprendizado, cheia de lições pra gente, né? Thales está falando aqui que o meio ambiente é vital para o desenvolvimento ou estagnação de uma pessoa, de qualquer pessoa. É verdade, às vezes onde você está vivendo, o meio ambiente onde você vive, as pessoas com quem você convive vão determinar as suas atitudes. Então a gente precisa ter muito cuidado e olhar para nós, fazer essa leitura. Como será que está a minha atitude? Será que eu estou numa atitude de total estagnação? Eu tô vendo a minha vida passar, tô vendo os anos passando e eu tô ali parado, olhando pro tempo. Será que você não tá numa atitude totalmente passiva diante da vida? E você simplesmente não está vivendo aquilo que você nasceu para viver. Você não é ainda aquilo que você nasceu para ser por conta da sua atitude passiva. Deus, é aquilo que eu falei, né? Que eu via minha mãe orando. Ah, meu Deus, faz isso, faz aquilo. E muitas vezes eu imagino Deus olhando para ela e falando assim, tá, e você vai fazer alguma coisa quando? Que horas que você vai se mexer? Que horas que você vai mexer aí o pauzinho que você tem que mexer para as coisas acontecerem? Então, é a nossa atitude.
Lembra da nossa atitude, se faça essa pergunta, será que essa minha atitude me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Eu contei aqui, né, o quanto essa pergunta me libertou de um vício, era realmente um vício que eu tinha. Gente, eu gostava tanto de chocolate que o meu sogro, toda vez, tá aqui o meu marido aqui de prova, toda vez que eu ia na casa do meu sogro, eu voltava de lá com chocolate. Ele ia na loja, ele ia no mercado, comprava uma caixa de bombom, vou levar pra Débora porque ela gosta. Então, todas as vezes eu voltava de lá, ou era com a caixa de chocolate, ou era com um saquinho da Cacau Show, ou era um saquinho da Copenhagen cheio de chocolate para eu comer. Então, assim, eu gostava muito de chocolate. Mas naquele dia uma pergunta fez a diferença. Esse aqui te aproxima ou te afasta dos seus objetivos? Comer um chocolate todos os dias depois do almoço te aproxima ou te afasta dos seus objetivos? Então, todas as vezes que você tiver uma atitude ruim, se pergunte, isso aqui me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Isso aqui está me aproximando ou está me afastando daquilo que eu desejo? Mas para isso é importante que você saiba o que você deseja. Oi Vera, bom dia, seja bem-vinda. Você precisa ter em mente, precisa ter muito claro na sua mente quais são os seus objetivos, para você começar a questionar as suas atitudes. Talvez você seja uma pessoa que está o tempo inteiro reclamando, que está o tempo inteiro achando dos problemas, né? Achando que os problemas são uma maldição, sem conseguir enxergar que por trás de todo problema tem uma bênção, por trás de todo problema tem uma recompensa. Eu já falei sobre isso aqui. Davi, ele era um cara que olhou para a recompensa. Quando ele foi matar Golias, ele perguntou, lá se você for ler o texto, acho que ele perguntou no mínimo 2 vezes, eu acho que foram 3, mas 2 vezes com certeza. Ele perguntou assim, qual é a minha recompensa se eu matar esse gigante? O que eu vou ganhar se eu matar esse gigante? Então ele estava diante de um problema, não sei de quantos metros será que tinha aquele gigante? Sei lá, 3 metros, 4 metros, eu não sei quanto é a altura de um gigante. Mas ele estava diante de um baita de um problema gigante, e ele se questionou. Ele questionou ali, o que eu vou ganhar? Qual vai ser a minha recompensa? Então, quando você estiver diante de um problema, se pergunte, qual é a minha recompensa por resolver esse problema? Ao invés de você olhar para o problema, focar no problema, olha o que está por trás dele. Olha o que você vai receber, o que você vai ganhar como recompensa, tendo aquele problema resolvendo, sendo a solução para aquele problema. E talvez você está perdendo seu tempo o tempo todo questionando. Ah, mas por que eu estou vivendo isso? Ah, mas por que essa situação veio para cima de mim? Por que isso aconteceu? Muda a sua pergunta. Muda a sua pergunta. Tem coisas que você está perguntando que você não vai ter resposta. Mas muda a sua pergunta e fala assim, bem, já que isso aconteceu, o que eu posso fazer com isso aqui? Que bênção eu posso tirar dessa situação? O que isso aqui pode me trazer de crescimento, de desenvolvimento? O que isso aqui pode me trazer de aprendizado? O que isso aqui pode me trazer de recompensa? Olha para a recompensa. Gente, esses dias eu vi uma pessoa falando uma coisa assim que eu achei incrível. Ele estava falando sobre recompensa e sobre compensação. É uma coisa, assim, a palavra é muito parecida, né? Recompensa. Às vezes a gente fala assim, nem vou fazer isso porque isso não compensa, né? E a recompensa. O que é uma compensação? Compensação é algo imediato. É algo que você faz e você recebe uma compensação por aquilo ali que você fez de imediato. Vamos pegar aqui um exemplo? Você trabalha 30 dias do seu mês, né? E no final de 30 dias você recebe o quê? A compensação do seu trabalho. Você recebe a compensação pelos seus 30 dias de trabalho. Foi algo que foi acordado entre você e seu chefe, né? É algo, vamos dizer, é justo, porque se o seu chefe te prometeu que ia pagar isso, você aceitou receber isso, o que você está recebendo ali, a sua compensação, ela é justa, ok? Agora, o que é a recompensa?
recompensa. Ah, gente, a recompensa. O que é a recompensa? A recompensa é algo que vem além. A recompensa é algo que vem além da sua compensação. E talvez a sua recompensa não venha naquele momento. Talvez a sua recompensa não venha daqui a 30 dias, depois que você trabalhou 30 dias. Você recebe a sua compensação, mas a sua recompensa pode vir daqui a um ano. Você sendo ali um funcionário certinho, que faz as coisas certinho, que chega no horário, que sai no horário, que cumpre com as suas obrigações. Aí você recebe a sua compensação todo mês, mas daqui a um ano talvez você receba uma grande recompensa. Você vai se tornar o gerente da sua área. Você vai se tornar o chefe da equipe. Isso é a recompensa. A recompensa é algo que vem além. A recompensa é algo que pode até demorar, mas ela chega, ela vem depois, ela vem com o tempo. Então a gente precisa parar um pouquinho para olhar para as situações e pensar, poxa, pode vir uma recompensa disso aqui. Talvez não venha uma compensação, tá? A compensação ela pode não vir, mas uma recompensa sim. Então a gente precisa, como é que é? Recompensa. Compensa, compensa, compensa. É isso mesmo. É uma recompensa. Compensa, compensa, compensa e compensa várias vezes. Então a gente precisa ter cuidado com as nossas atitudes. Se pergunte, se questione. Será que a minha atitude ela está correta? Será que eu não sou uma pessoa extremamente negativa, que só olha para os problemas, que está o tempo inteiro reclamando dos problemas, achando que eles são maldições e não consegue enxergar as bênçãos disfarçadas de problemas? Gente, isso aqui, hoje eu acordei, todo dia eu acordo 5 horas, né? E eu tô lendo o livro de Êxodo na Bíblia. Caramba, hoje me deu raiva daquele povo, que povo chato! Aquele povo que Deus quis tirar do Egito, né? O povo de Israel que estava preso no Egito 430 anos. Deus colocou aquele povo em liberdade. Só que o povo chato, pelo amor de Deus, se eu fosse Deus, tinha deixado aquele povo lá, tão chato que eles eram. Porque o tempo inteiro eles estavam reclamando. O tempo inteiro eles olhavam para um problema e reclamavam. E Deus o tempo todo mandando solução para os problemas. O tempo todo Deus estava trazendo solução, trazendo resposta. E aquele povo reclamando, murmurando o tempo todo. Hoje eu falei pro meu marido, eu falei, não, gente, que coisa chata aquele povo reclamando o tempo inteiro. Eles não conseguiam enxergar as bênçãos disfarçadas no meio dos problemas. Então a gente precisa olhar e falar assim, qual é a bênção que está disfarçada nesse problema? Aquele povo somos nós em muitas situações da vida. É isso mesmo, por isso que eu fiquei com raiva. Porque somos nós mesmos, somos nós, a nossa manifestação, a manifestação da nossa natureza. Mas hoje eu quero te desafiar. Realmente assim, é um desafio para que você tenha a decisão, tome a decisão de forma consciente, de forma racional, de forma consciente, você viver a palavra de Deus. Não é apenas... Gente, eu tô vivendo uma experiência, assim, incrível na minha vida. Será que eu falo quantos anos eu tenho? Mas, assim, eu nasci num lar cristão. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Assim, a Bíblia inteira eu me lembro de ter lido bem uma vez. Eu tava fazendo um curso na igreja, eu li a Bíblia inteira naquele ano. Mas assim, todo dia eu tinha aquela coisa de ler a Bíblia. Minha mãe me ensinou isso. Você tem que ler a Bíblia, minha filha, todos os dias e tal. Então muitas vezes eu pegava a Bíblia e lia por uma obrigação. Sabe assim, não era uma leitura gostosa, era meio que uma leitura obrigatória. Ai, quantos capítulos eu já li? Ah, já li 3, tá bom. Então assim, hoje eu tô lendo a Bíblia de novo, pela segunda vez a Bíblia inteira, né? Assim, seguindo a sequência, tudo direitinho. E tá sendo assim incrível, porque eu tô lendo com uma outra visão. Eu tô lendo agora com uma visão totalmente livre de obrigação, livre... E, gente, tá sendo incrível, sabe? Assim, ler a Bíblia de uma outra forma. Ler a Bíblia, assim, com a minha consciência tranquila, limpa, de que, assim, eu tô fazendo aquilo porque eu quero.
Não é uma coisa, eu tenho que fazer isso porque eu sou obrigado. Não, eu tô fazendo porque eu quero. Então, tá sendo maravilhoso isso. E isso tá assim, como é que eu vou dizer? Ai, gente, fugiu a palavra. Na verdade, assim, eu tô resgatando a palavra de Deus que já tinha dentro de mim e trazendo para dentro de mim novos aprendizados, coisas que antes passavam despercebido, né, daquela leitura, mas assim, agora eu tô mergulhada realmente naquilo ali. E por que eu tô te falando isso? Porque é assim que a gente tem que ser, a gente tem que ter a nossa consciência, ela tem que estar presente. Então, de forma consciente, decida viver a palavra de Deus. Leia ali, como é que Jesus agia, como que ele falava, o que ele faria numa situação dessa, e procura manter as suas atitudes ajustadas com as atitudes de Jesus. Ele é perfeito, nós não somos perfeitos. Você não vai conseguir o tempo todo ser perfeito, ter a atitude perfeita, mas buscar isso de todo o coração. A busca constante por isso vai fazer diferença, né? Muitas vezes a própria palavra de Deus diz, bate ali, vai batendo até que a porta se abre, né? Pede até você receber. Então começa ali a imitar Jesus. Talvez na primeira vez você vai falar assim, mas não deu legal. Continua. E se você realmente quer mudar suas atitudes, primeira coisa que você precisa fazer, você precisa ter em mente que é um processo. Lembra que eu falei? Muitas vezes a gente foge de processo. Nós seres humanos queremos fugir do processo, porque ele muitas vezes dói, muitas vezes ele demora, muitas vezes ele machuca, né? E como a gente quer as coisas rápido demais, eu falei a história da televisão, né? Como a gente quer tudo muito rápido, a gente muitas vezes está fugindo dos processos. Então a mudança de atitude, ela é um processo. Se você quer mudar a sua atitude, lembre-se de que é um processo. Lembre-se de que tem um caminho a ser trilhado. É um processo, você não vai ter a sua atitude mudada da noite para o dia. Não, hoje eu aceitei que eu preciso mudar, hoje eu tô assim, não, eu realmente preciso mudar isso aqui vai mudar de hoje para amanhã. Não, é um processo. Só que é um processo que você não pode ficar parado, é um processo que você não pode ficar apático, é um processo que exige uma participação ativa sua. Se você realmente quer mudar de atitude, você precisa agir. É um processo, mas é um processo que exige um movimento. Alguém tá falando aqui, salva a live, já tem que ir trabalhar. Você é bênção. Vai ficar salva lá no meu canal do YouTube, tá, Vera? Assiste lá, Débora Paz, o link tá aqui na minha bio. Beleza? Bom trabalho, Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso. Então, você precisa ter consciência de que é um processo, né? E um processo, ele requer dedicação, ele requer esforço, ele requer muita força de vontade, ele requer muito autoconhecimento. Você precisa se conhecer, se questionar, se perguntar o que precisa ser mudado, né? E lembra disso, o processo, ele é ativo, ele exige uma atitude sua, ele exige uma ação sua. Segunda coisa que você precisa ter em mente, se você realmente quer mudar suas atitudes, você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar perfeito. Você nunca vai dizer, acabou, passei pelo processo. Não. O processo, ele é uma coisa constante, ele não vai terminar nunca. Então você precisa ter essa consciência de que você vai andar nesse caminho pro resto da sua vida. Você nunca vai estar pronto. No dia que você falar assim, pronto, já estou pronto, estou perfeito, você vai morrer, né? E às vezes a gente está esperando ficar pronto para fazer alguma coisa, ficar pronto para poder ter uma atitude boa, uma atitude positiva, para poder mudar a nossa vida. Não, começa com o que você já tem. Esteja sempre preparado. Pronto você nunca vai estar, mas esteja sempre preparado. Então, tenha em mente, segunda coisa, tenha em mente de que esse processo ele não tem fim, ele não termina, você nunca vai estar pronto.
Terceira coisa, elimina as desculpas, as justificativas que você dá para suas atitudes erradas. Elimina isso de uma vez por todas da sua vida. Tira da sua vida as desculpas, tira da sua vida as justificativas para suas atitudes. Quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada. Sabe por quê? Porque a pessoa tá o tempo inteiro ali, dando uma desculpa para aquilo que ela não é boa. A pessoa tá ali o tempo inteiro dando uma desculpa para aquilo que ela não faz bem. A pessoa tá o tempo inteiro ali dando uma desculpa, justificando um erro constante dela. Para de dar desculpas. Seja bom em alguma coisa, seja bom em fazer algo bem feito. Talvez você comece a fazer e fala assim, poxa, mas ficou uma porcaria, não ficou legal. Muda, faz diferente, mas não para de fazer. Em dezembro, o meu marido falou assim, nós vamos fazer, como é que é o nome, amor, daquele negocinho que você queria fazer? Macarrão. Gente, macarrão é uma arte, tá? Eu admiro quem faz macarrão. Amo macarrão, gosto muito de macarrão, mas macarrão é uma arte aquilo. Porque a farinha de amêndoa tem que ser uma farinha sequinha e tal. A receita tem que ser seguida assim muito à risca. A clara em neve tem que estar assim perfeita. A temperatura do forno, você tem que ter um termômetro lá dentro do forno para saber a temperatura que o forno tá. Gente, é um negócio trabalhoso, é gostoso, muito bom. Quando você vai nos lugares, tiver que pagar R$5 por um macarrão, tá valendo, porque o negócio é trabalhoso, é uma arte aquilo ali. E aí meu marido foi falando, não, nós vamos fazer macarrão. A primeira fornada ficou horrível. O gosto sempre fica bom, né? Porque afinal de contas é farinha de amêndoa, açúcar, clara de ovo, então não tem como ficar ruim. O gosto fica bom, mas a aparência ficou ruim, ficou queimado em cima, alguns estouraram, aí cresceram muito pro lado. Não, então calma aí, o que a gente errou aqui? Vamos ver. Talvez seja a temperatura do forno. Aí vamos fazer de novo, mas vamos diminuir a temperatura do forno. Aí diminuímos, aí ele mais ou menos ainda deu uma queimadinha. Aí depois nós fizemos de novo, acho que nós fizemos 4 fornadas. Quer dizer, isso pra quê? Você vai mudando a forma de fazer. Então tenha isso em mente. Fez uma vez, nunca mais vou achar caro. Nunca mais, né, amor? Realmente, gente, não é caro aquilo ali, porque se a gente for parar pra pensar, a matéria-prima é cara, né? A farinha de amêndoa é cara. Tem um açúcar especial, é o açúcar... esqueci o nome do açúcar lá. Açúcar impalpável. Então gente, é uma arte aquilo ali. Então, a gente precisa olhar para as coisas que a gente está fazendo e pensar, poxa, fiz dessa vez, não deu certo, vou fazer diferente. Né? Então, assim, para de dar desculpa, para de ficar dando justificativa para aquilo que você não faz ou para aquilo que você faz errado, para aquilo que você não faz bem. Modifica, cria novas formas de fazer. Quarta coisa que você precisa fazer se você quer realmente mudar de atitude. Isso aqui, gente, eu tô falando sempre, tá? Isso aqui é muito importante. Encontre um amigo, encontre uma pessoa que se disponha a acompanhar o seu processo de mudança. Pessoas que te encorajam, pessoas que te cobrem resultados. Isso é muito importante. A palavra de Deus diz, acho que lá em Eclesiastes fala assim, é melhor serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro vem e ajuda a levantar. Né? Então assim, a gente precisa estar junto com outra pessoa ali na caminhada. A mudança de atitude é um processo, então nesse processo é importante que você tenha alguém com você. É importante você estar junto de alguém, é importante você estar cobrando de alguém. E aí, você já fez isso? E aí, como é que tá esse resultado? E aí, como que foi? Porque muitas vezes a gente fica ali sozinho, ninguém tá cobrando a gente. Tá? A gente acha assim, não, tá tudo certo, não preciso mudar. Mas é bom a gente ter uma pessoa mostrando pra gente, você tá fazendo isso aqui errado. Faz diferente, vamos lá, você consegue. Então, se junte a pessoas assim. Eu tô participando de um programa de 1 ano. Depois eu vou fazer uma live falando sobre esse programa.
Eu tô fazendo um programa aí de 1 ano, gente, e a pessoa, né, que tá coordenando o programa, ele fala: não ande sozinho, tenha parceiro, tenha um parceiro, tenha uma pessoa para andar com você. Mulher, junta com mulher aí, uma dá força para outra. Homem, junta aí com outro homem, um dá força para o outro. Ontem ele criou até uma hashtag, tô sozinho no pior ano. O nome do programa é Pior Ano. Tô sozinho no pior ano. Para quê? Para as pessoas não andarem sozinhas e se juntarem ali, conhecerem outras pessoas. Gente, isso é muito importante. Porque se você tá sozinho, você desanima. Se você tá sozinho, você cai pelo caminho e ali mesmo você fica. Então não ande sozinho. Busque uma pessoa para te ajudar nessa mudança de atitude. Quinta coisa, lembre-se que você tem a capacidade, você é capaz de mudar qualquer atitude que você quiser. Lembra disso, eu posso mudar qualquer atitude. Porque lembra que eu falei lá no começo? É autorresponsabilidade. Se você hoje está onde você está, é responsabilidade sua. Mas também é responsabilidade sua sair de onde você está. Também é responsabilidade sua dar um passo para fora dessa prisão. Também é responsabilidade sua abrir, né, as grades que estão te prendendo. Então lembra disso. Você tem capacidade, você é capaz de mudar qualquer atitude que você quiser. Primeiro você precisa querer, né? Na verdade, qualquer atitude que você quiser. Lembra disso, você precisa querer mudar essa atitude. E as únicas barreiras que aprisionam as nossas atitudes são as que nós erguemos. Lembra disso. As únicas barreiras que impedem você de mudar de atitude, que te prendem nessas atitudes repetitivas que você tem vivido, são as barreiras que você mesmo levanta. E as atitudes, assim como a fé, a esperança e o amor, elas podem vencer qualquer obstáculo. Talvez você esteja aí hoje tendo uma dificuldade de relacionamento com alguém, talvez você esteja tendo dificuldade de relacionamento com alguém que você ama de verdade, e lembra que as suas atitudes, elas vão falar muito alto, elas podem vencer qualquer obstáculo, elas podem derrubar qualquer muralha. Você precisa ter a atitude certa. Você só precisa ter a atitude certa para quebrar as resistências. Lembra disso, assim como o amor, a fé e a esperança, a atitude também tem esse poder de derrubar, de quebrar qualquer obstáculo que tiver pela sua frente. E tome as rédeas das suas atitudes, né? Tome a rédea da sua vida. Lembra que você é o dono da sua vida. Aí tem gente que fala: não, dono da minha vida é Deus. Gente, Deus te deu a vida. Quem te deu a vida foi Ele. Ele te deu a sua vida para você cuidar da sua vida. Né? Eu tô lendo um livro aqui, quem viu aí no Stories, ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa assim: isso é um livro mesmo? O nome do livro é Vá Cuidar da Sua Vida. E a pessoa me mandou: esse é um livro mesmo? Eu falei: é um livro. Nossa, forte, né? Aí uma outra foi e falou assim: nossa, esse livro deve ser muito forte, eu quero ler. Então assim, vá cuidar da sua vida, né? Tome as rédeas da sua vida, tome as rédeas das suas atitudes e muda. O problema é que a gente está muitas vezes perdendo tempo cuidando da vida dos outros. A gente está perdendo muito tempo olhando para a vida dos outros, deixando de olhar para a nossa. E ainda tem mais. Muitas vezes a gente está ali, a gente não está cuidando da nossa vida porque a gente quer que Deus cuide. Deus não vai cuidar da nossa vida. Ele quer que a gente cuide, Ele quer que você cuide da sua vida. Ele quer que você tome as decisões, Ele quer que você mude as suas atitudes, Ele quer que você seja ativo nesse processo. Então lembra disso, vá cuidar da sua vida. É isso que Deus fala para nós, vai cuidar da sua vida. Cuida da sua vida, meu filho. Olhe para as suas atitudes, se enxerga. Então, hoje, toma a decisão aí de tomar as rédeas da sua vida, de tomar as rédeas das suas atitudes e de mudá-las. Gente, eu quero muito, muito mesmo,
que ao final dessa série de lives você olhe para você e fale assim: uau, eu sou outra pessoa, as minhas atitudes são diferentes, os meus resultados são diferentes. Aqui a mudança de atitude, lembra que a atitude, ela vai determinar o nosso desempenho, ela vai determinar a nossa altitude. Então, mude as suas atitudes. Faça um autoexame, né? Autoconhecimento. Lembra que eu falei aqui? Autoconhecimento é muito necessário nesse processo de mudança. Então, olhe para dentro de você e se pergunte o que precisa ser mudado. Beijo para você. Até amanhã, 7 horas da manhã, a gente tá junto aqui de novo para mais uma live Fé e Atitude. Lembra, gente, que quem é o nosso modelo é Jesus. Ele é o nosso modelo perfeito. Nós não vamos conseguir ser perfeitos como ele, mas nós temos que olhar para ele como uma direção para as nossas atitudes. Beijo, beijo, até amanhã, quarta-feira a gente vai estar aqui junto de novo. E se você perdeu as lives anteriores, assiste lá no meu canal do YouTube, Débora Paz. O link tá aqui na minha bio. E segue meu novo Instagram, Débora Paz 01. Beijo, bom dia!